Vocês talvez não saibam, mas o Menegas aqui tem bom coração. E como eu errei todo o palpite ontem, parecia o Luiz Adriano errando embaixo da goleira. Diz que o Grêmio não ganhava o jogo, que o ABC era favorito. Eu tenho bom coração, o César bateu na trave. Ele disse que ia ser 3-0, palpitou lá na KTO, mas ele não quis tirar os pila do sueco, o Grêmio ajudou ele. O Grêmio ganhou só de 2-0. Como ele acertou parcialmente, ele vai comandar o primeiro bloco do programa. Vem pra cá. Começa, então eu vou te dar uma dica aqui, tá? Primeiro bloco eu vou ser ali debatedor. Tu vai chamar a enquete, vai te virar pra cá pra ler a enquete, vai chamar a enquete, vai chamar depois o Ribeiro Neto com a primeira ação e depois é debate do Grêmio. Debate do Grêmio, eu tô ali sentadinho e tu tá apresentando o programa. A gente fez ontem essa brincadeira. Eu tenho que ler essa parte ou é ali? É, ali. Se tu acertasse 3-0, tu ia conduzir o programa. Fez 2, tu comanda Só a parcialmente. Primeira parte, tá? Isso aí, Meneghete. Meneghete, eu só vou Vai um fazer pouquinho pra lá, te posiciona ali. Tô bem aqui, Paulinho? Tá tudo Eu bem? não me sinto tão à vontade. Gente, eu tenho que fazer o editorial? Não precisa. Não, é pra cá. É teu. Meneghete fica pro ladinho. É o dono. Gente, deu Grêmio! Deu Grêmio, estamos com os donos da bola do ar e agora nós vamos chamar a enquete. É aqui que chama a enquete? É isso aí. Enquete, quem vai fazer melhor campanha no Campeonato Brasileiro? O Grêmio brigando pelo título? O Grêmio por vaga na Libertadores? O Inter brigando pelo título? Inter por vaga na Libertadores? Essa é a nossa enquete de hoje, mas nós vamos começar com ele, com o comentarista da hora, o homem que viu o jogo ontem, Leonardo Meneghetti, e a vitória do Grêmio. O que tu tem a dizer? Bom, em primeiro lugar que eu vou pra fila do Cine, né? Tô desempregado, acabei de perder o meu cargo. Aliás, quem quiser me dar emprego aí da concorrência, né? Pode me achar lá no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Estamos aceitando proposta, que eu perdi o posto de apresentador. César tá dando um banho. O Renato é tão genial, e eu costumo dizer que o Renato, pode rir à vontade, Começou. que o Renato é técnico do Grêmio, esta é a profissão. Técnico do Grêmio, tá na carteira CLT do senhor Renato Portaluppi. Que ele estava com o time desmanchado ontem, e diante de um adversário que, embora seja um time de segunda divisão, é um emergente aí tentando, né, voltar a brilhar numa primeira divisão, este ABC vai disputar a final do Campeonato Potiguar e é um time que foi semifinalista da Copa Nordeste, que é sim um torneio muito competitivo e que eliminou o Vasco nos pênaltis, mas em São Januário. O Renato foi lá, mudou o esquema, colocou 3 zagueiros. Os comentaristas das emissoras de rádio começaram a assentar o sarrafo no Renato. Eu vi um deles que atende pelo nome de Vinícius Sinotti, acompanhado de Ribeiro Neto. O Renato não precisava colocar 3 zagueiros só porque perdeu o jogador de última hora, porque tem o seu meio-campo desmanchado. Pois o Renato foi lá com 3 zagueiros, foi amordaçando num jogo tecnicamente ruim e fez 2-0, colocando um pé do Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil. Meu âncora e apresentador preferido, CCD. Só que eu tava gostando, sabe, Meneghete? Isso aí. Podia continuar, mas temos tempo que ouvir os outros? Temos que ser democrático. Precisamos ouvir. Então agora vamos com ele, Diogo Rossi, que está substituindo na cadeirinha que é do nosso Kiko. Mas o nosso Kiko está viajando, então mas, agora... Não vem com aquele mau humor do JB. Vamos apresentar bom humor, lembrando, tá? Tu hoje, em razão de Meneghetti e Ribeiro Neto estarem na bancada, tu hoje é o representante do Grêmio na bancada. Então, Diogo Rossi, o que tu achou de ontem? Eu gostei, viu, CCD? Gostei do Grêmio. Assim, obviamente que tendo em vista a forma do jogo e tudo mais, o Grêmio poderia ter jogado mais, mas era uma série de desfalques, uma série de problemas. De última hora, o Galdino lá usou o spray nasal, que pode ter sido até bom pro Grêmio, né? Porque eu não sei o quanto que ele poderia ter agregado ofensivamente. Mas ele jogaria? Jogaria, ele seria o titular. Ele só não jogou porque usou o medicamento. A escalação dos 3 zagueiros foi escolhida depois da palestra. Os jogadores do Grêmio ficaram sabendo que jogariam com 3 zagueiros depois da palestra. Porque a informação que o Matheus Dávila trouxe pra gente de Natal é que o Renato deu toda a palestra com o Grêmio escalado, com uma linha de 4, os 2 volantes, os 3 meias e o Galdino de falso 9. Aí acabou a palestra, o Galdino levantou a mãozinha e disse assim: professor, eu usei um spray nasal e tal. Aí o médico do Grêmio: opa, não, peraí, só um pouquinho. Como assim? Tira ele do jogo. Aí tiraram ele do jogo, o Renato olhou para todo mundo e disse assim: Bruno Vini, tu vai pro jogo. E aí o Grêmio, na teoria, inclusive o Renato disse, né? Este time treinei na teoria. Ou seja, conversou ali rapidamente, ó, vamos jogar com uma linha de 3, assim, assado, os 2 jogadores nas pontas,
O que só corrobora a tese do Meneghetti, né? De que o Renato é técnico do Grêmio. Ele decide o time sem treinar e mesmo que não vá tão Ele bem... já treinou em home office. Funciona, né? Já treinou em home office. Mas Diogo, a gente vai ouvir o Ribeiro, mas eu quero depois discutir sobre... É pra cá, César. Discutir sobre isso. A palavra com o perdedor de gols, Francisco Ribeiro Neto, que vai falar sobre as chances perdidas do Grêmio ontem na vitória, no jogo de 0-2 do ABC com o Grêmio. Por gentileza, bota a câmera 2 no Ribeiro Neto, que ele vai falar dos perdedores de gols do Grêmio nesse momento. Fala, Ribeiro. O CCD, eu, por exemplo, eu não posso colocar vírgulas no teu entusiasmo. Tem que estar entusiasmado mesmo. Foi uma vitória que garantiu a vaga do Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Isso aí, então, eu jamais iria chegar aqui e botar vírgulas no teu entusiasmo. Mas... Tu tá empolgado, sabe? Eu tô te achando assim uma pessoa... Cara, o teu sorriso é um negócio impressionante, cara. Não é. Eu acho que... Cara, olha, eu tô encantado, tá gostando da minha apresentação aí? Só que eu fui comentarista do jogo ontem. Eu vi. Sim, o Meneghetti viu. Eu ouvi. E ouviu. Eu vi e ouvi. Ouviu e analisou. Eu fiquei muito decepcionado, inclusive. Tudo bem. Faz parte, né? Eu tô velho. Eu sou decepcionado contigo há 30 anos. Exatamente. Então não dá nenhuma dúvida. Gente, assim, ó, a história do jogo não é o que foi contada por vocês aqui. Não, claro, a gente mentiu. Eu vim pra cá pra mentir hoje. Não mentiram. Vocês passaram um pano na situação e tá tudo bem, porque o produto final é o mais importante. O Grêmio ganhou por 2-0, garantiu a classificação, Já pode devolver pro César. Devolve pro César e vamos seguir o baile. Pois é, só que seria assim se nós não fôssemos donos da bola. Como a gente é os donos da bola, a gente tem que contar toda a história. O Renato sim teve que improvisar e improvisou e não deu certo. Tanto que o próprio Renato admitiu o fracasso técnico da equipe do primeiro tempo. E foi muito ruim mesmo. O Grêmio teve 2 chutes de fora da área, despretensiosos. E no final do primeiro tempo, contra um limitado ABC, mas muito aguerrido, né? O gramado ruim mesmo, ruim pra caramba o gramado. Tomou um sufoquinho, quase tomou o gol, teve um pênalti, que o Grêmio teve sorte, que o juiz não deu, mas porque foi. Tu achou ruim o gramado? O gramado, um péssimo gramado. Péssimo, sério? Ainda mais pro estilo de jogo do Grêmio. Então, aí é o seguinte, no segundo tempo, já com o Zinho, né, no lugar do Lucas Silva, o Grêmio já com uma tentativa de válvula de escape, já que aquele meio armado não deu certo, o Grêmio deu uma melhoradinha. Só que teve um fator que foi fundamental para a vitória do Grêmio e me admira. 2 profissionais da categoria. Os 2 gols foram fundamentais. Não foi. Aí é que está. O Grêmio ganhou ontem no físico. Aos 25 do segundo tempo, o ABC, bravou na gravata. O que aconteceu? Apareceu o toque de bola do Grêmio. Isso, os Armandinhos. E foi assim que os Armandinhos queridos chegaram finalmente tocando 3 passes na área adversária. E aí o Grêmio ganhou o jogo. Então essa é a história do jogo, entendeu? Querido e nada Meneghetti, tem a ver com os louros, as odds, a coisa lúdica. Dificuldade para reconhecer a capacidade do Renato é um negócio assim, cara, chega a ser gritante, como tu estás agora, tu precisa gritar, né, para colocar a tua testa. Todo mundo viu que o ABC cansou fisicamente. Aliás, o Grêmio também, tá? O Grêmio também teve um momento do jogo que o Grêmio alguns jogadores sentiram, tá? O Vina não joga mais de 70 minutos. A tua dificuldade em reconhecer a capacidade do Renato o depoimento do Diogo Rossi, em base no depoimento do Matheus Dávila, que lá estava, de que foi depois da palestra, o Renato conseguiu remontar o time do Grêmio. Tu queria o quê? Que o Grêmio desse um show como um time treinado há 90 dias? Não, queria. Ribeiro. Aliás, eu não falei isso. Aliás, eu não falei isso. Eu não falei isso ao Renato. Aliás, eu nem falei do Renato. Desrespeitadores da bola. Eu tô adorando o programa. O Meneghetti tá dando um show em vocês dois. Não me admira tu ter a sua opinião também, né? Eu tô espantado contigo, Ribeiro, porque tu criticou fazendo vários elogios, é impressionante. Tu não vai isso, chegar, cara. só um pouquinho, tu não vai chegar neste programa substituindo o nosso JB criticando o Ribeiro Neto. Né? Não, eu não tô criticando, eu tô espantado. Isso aí é um escândalo, eu não conheço nenhuma pessoa nesse programa que critica o Ribeiro Neto. Porque olha só, o Renato isso, o Renato aquilo, daí ele elogiou a preparação física, que é impressionante, parabéns. Em relação ao ABC, elogiar deu o de Grêmio alguma coisa. Depois tu elogiou que o Grêmio fez 2 gols,
Sim. Que é muito curioso, né? Um futebol, o time faz 2 gols, ganha e a gente elogia. É uma coisa bizarra isso. Não é isso. O CCD falou dos perdedores. Ontem o Grêmio não perdeu gols mesmo. Mas também Sim, criou as muito chances pouco. que teve e fez criou gol. muito pouco. Mas também me Tá, mas serve só um pouquinho, Ribeiro. quase 100% Criou de aproveitamento. pouco e fez gols e tu tá criticando. Mas isso é quem bizarro. é que está criticando? Tu acabou de Não, dizer aí. tu Não, eu não disseste estou aqui que não criticando. foi- tu disseste Eu que só tu- contei a história do jogo. Mas, Ribeiro, o problema é exatamente esse, Ribeiro. Tu larga o programa e tu faz uma frase elogiando e faz 17 frases Mas é que eu criticando. não é criticando, eu estou analisando o jogo. Grêmio Olha, ontem- se você viu o jogo que eu vi, Não, você vai o cara concordar não viu lá comigo. no Mas que ninguém viu vai o jogo, concordar comigo. provavelmente. A história do jogo foi essa. O Grêmio, é simples. o Grêmio ontem venceu e acho que numa forma de vitória que me deixou muito empolgado. A vitória copeira, O Grêmio- né? Não, o Grêmio soube sofrer. O jogo não foi fácil, não. O Ó, adversário não é ruim. Quer ver? O Grêmio soube sofrer. Só para terminar, e aí sim vou fazer uma crítica, tá? Tu vai deixar o César falar um pouquinho? É a última, e é uma crítica. Agora eu vou fazer uma crítica, tá? O Grêmio tem que contratar um lateral esquerdo urgente, e todo mundo já sabia disso, né? É que vai Joga muito procrastinando. O Grêmio vai procrastinando, né? E agora é a vez do jogo. Agora. O Grêmio tem que contratar um lateral esquerdo. E o Kahneman não está vivendo um bom momento, gente. Mas ontem, Não tá mas vivendo ontem, bom. Ribeiro, ontem, aí já chamando também a discussão tática do jogo, o Grêmio começa com 3 zagueiros, certo? O Grêmio monta 3 zagueiros, Bruno, Vini, seja por treino no ônibus ou não, eu discuto isso porque o card do jogo tinha o Galdino no banco, e se o Galdino tinha tomado aquilo ali, não precisava estar no banco, aí eles tiram do card, então, para mim não é bem, mas tá bem. Não vou entrar, não vou discutir a informação do Matheus Dávila, pelo contrário. Mas o Grêmio começa com 3 zagueiros. Em pouco tempo, o Bruno Vini apresenta dificuldade. E eu estou dizendo no 1 contra 1. Né? O que o Renato faz? O Renato traz o João Pedro, bota o Bruno Vini para dentro para conter qual é o nome do rapaz? Felipe Garcia. Não, o Felipe Garcia por dentro. O canhoto que jogava aberto de pé esquerdo. Sei, 2 nomes, sei. Rafael, não sei. Enfim. Bruno, não sei que Reis. Tá, sei. Jogava ali. Deu trabalho pro Bruno Vini num contra 1. Passou todas pelo Bruno Vini. Todas. Bruno Vini é um problema físico sério que o Grêmio tem. E aí o Kahneman sai como se fosse um stopper pela esquerda, um misto de lateral esquerdo. Não E foi ele bem. começou a sair caçando o Felipe Garcia e sair caçando o Michael Douglas. Quando ele fez isso, ele sumiu no jogo. Mas aí entra o Renato. Porque, como tu dissesse, no segundo tempo, ele perdeu o Lucas Silva Aos 20 minutos. 21 minutos. E ali ele muda. E o pior momento do Grêmio é exatamente depois que sai o Lucas Silva. Exatamente, foi o que eu falei na Rádio Bandeirantes. Depois porque o que sai o Grêmio Lucas Silva. perdeu toda a segunda bola. Que o Grêmio distanciou. E aí entra uma situação que, para mim, é um dos grandes erros como comentarista. Eu não li o tamanho que podia ser o Vina. Eu não li. O Meneghetti leu. O Meneghetti vai jogar e vai jogar muito aqui. Cara, o Vina joga muita bola. O Vina é bom jogador. Meneghetti, eu quero saber se essa é a hora que a gente troca de novo ou não. Sabe Tem que o- chamar o cara. Não, é porque sabe o- começou a ficar dormente. O CCD, sabe, não sinto não, é mais difícil ficar de Mais pé um uma hora. pouquinho, tá Olha bom aí, tá bom, Tu tá- sabe tá um bom, tá jogador, muito você bem, sabe, cara. um jogador que ontem talvez Tá tenha prestigiado feito na casa. o seu... Ele Tá tá, prestigiado na casa. ao contrário de outros, ele está Com prestigiado. moral, então. Aliás, Vocês acham que eu estou prestigiando? acho que esse é o... Eu acho que isso Vocês aqui... estão, eu acho, também, Ribeiro, assim como tu está desinformado sobre algumas coisas do Grêmio, tu está desinformado sobre algumas coisas da casa também. É. Eu preciso chamar o Lucas Dias. Lucas Dias, que está com a gente, porque ele vai citar uma manifestação de Renato Portaluppi. É isso que tu vai nos mostrar aqui? Tu tem que me ajudar. Olha o Lucas Dias, cara. Abre a câmera. Olha aí, Lucas Dias. Lucas Dias Tá gelado lá em cima, hein? Tá gelado, hein? Lucas Noites, na verdade, né? Sim, Ô, dá César, pra ver pela olheira que festejamos ontem, né? Não. Festejamos a vitória do Grêmio. Lucas Dias é o Mas- grande gremista aqui que trabalha pro Inter também. Verdade. Mas o detalhe, né, César, um certo filósofo, Francisco, chamado Francisco Ribeiro Neto, que disse que o momento é de ocupação de espaços. Então, estou muito feliz por ti, que está ocupando esse espaço agora como apresentador dos Donos da Bola. E eu quero chamar, Cezinha, agora a fala do técnico Renato Portaluppi, porque após a vitória do Grêmio no jogo de ida contra o ABC, ele explicou essa situação do Galdino, mas explicou relacionando com a equipe que entrou em campo, sim, com 3 zagueiros.
e esse era o plano C de Renato Portaluppi. Eles tinham a bola aérea muito forte, timidez alto, gostavam muito do contato físico, por isso que eu joguei com os 3 zagueiros. E conversei bastante coisas ontem à noite, não tivemos tempo para treinar, até porque nós perdemos o Galdino também, não veio o Soares, não veio o Felipe, quer dizer, a gente está com muitos jogadores no departamento médico, mas eu sempre falo para eles, para todo mundo ficar preparado, esperto, porque a qualquer momento eles podem jogar, e foi o que aconteceu. A cada partida a gente tem jogado com uma equipe diferente e a gente tem conquistado os resultados, isso que é o mais importante. Às vezes você precisa improvisar, então foi mais na teoria que eu conversei com eles ontem à noite, entendeu? Mostrando para eles no vídeo, mostrando para eles no quadro, de que maneira que eles tinham que jogar. Por nós não termos tido tempo para treinarmos, até que se comportaram muito bem. Não fomos tão bem no primeiro tempo, que era uma coisa normal, porque não é fácil jogar aqui dentro, mas no segundo tempo nós colocamos a bola no chão, melhoramos bastante e conseguimos fazer os 2 gols. Renato Portaluppi, o grande nome do Grêmio nessa temporada, fazendo o Grêmio voltar a dar alegria para o torcedor. Meneghetti, eu queria trocar o espaço aqui contigo pelo seguinte, as pernas estão começando a ficar dormentes. Então é o seguinte. E eu quero falar bem do Renato na volta. Tá bem, então vem pra cá, valeu, parabéns. Momentaneamente eu recupero o posto. Acho que eu fui bem. Cara, é o novo titular, eu vou te dizer titular. isso. Acho que é segunda-feira é contigo. Ó, momentaneamente eu tô recuperando esse posto, mas tranquiliza vocês, não será por muitos dias. Quero falar mais da vitória do Grêmio e do quanto o Renato foi importante nesse processo de retomada, César. Porque não é apenas perder os jogadores. Tá? É tu desenhar, perder, como o Luis Soares, como o Carbacho, como o PP, e esses 2 últimos desmancham o meio-campo. Mas é que se tu faz um esquema, ainda que possa ter sido durante a tarde, não interessa qual é o momento, com o Galdino, tu desenha para suprir as tuas carências e os teus desfalques. E aí tu chega, pode ser de tarde, pode ser de manhã, mas sem nenhum treinamento. E a gente sabe que um treinamento significa quase nada num trabalho de um jogo de 90 minutos, de uma competição eliminatória como a Copa do Brasil. E aí tu muda o teu sistema de jogo completamente, vai para os 3 zagueiros e tu volta de lá com uma vitória, ainda que o desempenho, porque o jogo foi ruim tecnicamente, ainda que o desempenho do Grêmio não seja a ponto de encher os olhos, isso é elogiável, César. Claro que é. Existe um fator no futebol. Ontem nós falávamos aqui do psicólogo, da necessidade dos jogadores estarem inteiros, integrados a todos os processos. A melhor notícia ontem para o Grêmio, foi a dificuldade do jogo, no sentido de o Grêmio não encaixou e o Grêmio nunca deixou de competir. E isso é o Renato. Esse é o Renato. O torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo. O Renato está voltando a montar um grupo que vai fazer jogos ruins, que vai fazer escolhas muitas vezes não tão boas, mas que vai competir. Gente, qualquer time, a gente fala aqui direto, qualquer time quando não encaixa, o jogo não encaixou, o Grêmio não espelhou o adversário, o Grêmio não conseguiu encaixar, o primeiro tempo, muita distância entre aqueles 3 homens que não sabiam se eram atacantes, se eram problemas. O Renato manteve os caras ligados. E aí, Meneghetti, te lembra que a gente discutiu aqui nesse programa sobre o jogo que o boleiro tem que resolver? O jogador de bola. O cara, eu não vou perder para esses caras. Nós estamos aqui, tá tudo bem, o estádio tá muito bonito, tem 16, 17 mil pessoas, tá tudo certo, mas nós não vamos perder para esses caras. Eu até sublinho isso porque um jogador ontem, talvez tenha sido, na minha opinião, tá, o seu desempenho mais fraco da temporada. E ele, na minha opinião, é o melhor jogador do Grêmio. E ainda assim ele fez um golaço. Mas foi o Bitelo. Ontem o Bitelo não conseguiu jogar. Não acho que não. Porque ele jogou por 3 ontem. Eu só tenho um negócio para dizer para você sobre essa relação, Meneghetti. Como é bom tu ver quando tu tem jogadores que gostam de ganhar, cara. Os caras gostam de ganhar. O Vina ontem, que fisicamente, tô contigo, Ribeiro, ele tem problemas mesmo, ele não conseguiu jogar inteiro ainda uma partida. Ele tem problemas. Cara, no segundo tempo ele bota a bola no pé e diz, eu vou ganhar um jogo, cara. E ele ganhou, né? E eu acho que é fundamental o jogador de futebol e o elenco, na verdade, de um grupo de jogadores, né, de futebol, somatizar vitórias, né? Quanto mais tu vai vencendo, quanto mais tu vai conseguindo resultados, independente da forma como são as atuações, é importante, porque agora o Grêmio vai para a competição que de fato é mais importante para si, que é o Campeonato Brasileiro, porque tem uma coisa que a gente não concluiu ainda, mas que é importante que se conclua. 2/3 do objetivo do Grêmio na temporada já estão concluídos em 4 meses. Do ponto de vista de orçamento. Né? Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque... Mas isso é sempre bom, mas é sempre bom explicar,
Porque as pessoas acham, elas confundem o objetivo esportivo Isso, com, claro. com o objetivo financeiro. Até é bom tu contextualizar. Porque o que é importante, o Grêmio, no início da temporada, projetou ser finalista do Campeonato Gaúcho, ganhar ou não, né, poderia não acontecer porque a ideia era jogar contra o Inter, e o Grêmio chegou à final e foi campeão. O outro objetivo do Grêmio era estar nas oitavas de final da Copa do Brasil financeiramente, porque somaria 8 milhões e meio de reais conquistados. O Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil, então chegou a este objetivo também. Falta um objetivo financeiro na temporada, que é estar entre o primeiro e o oitavo lugar do Campeonato Além Brasileiro. da venda, né? O Grêmio tem que vender Claro, jogador. claro, além da venda, eu digo só esportivamente dentro das competições. Então, acho que isso também é muito bom O internamente. brasileiro qual seria? De primeiro ao primeiro e oitavo. oitavo. Primeiro ou oitavo. Tem condições para Tem isso? condições, tem tranquilamente, condições. eu Então, diria, assim, tá? eu acho que o Grêmio, em abril, está muito bem, obrigado, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, e aí, dependendo do sorteio, acho que pode até avançar das oitavas de final da Copa do Brasil. Que é a rodada de volta da Copa do Brasil, que vai ser daqui a 2 semanas. Dia né? 27, o Grêmio pode se dar o luxo de preservar. Não. Nós vamos ter gente grande fora, né? Exatamente. Nós temos que olhar com carinho, porque tem Corinthians e Flamengo, por exemplo, saem de 0-2. O Flamengo eu acho que Não, o Flamengo vai se passar. ajusta contra o Maringá, Não sei, passa não em dá, casa. Isso aí não dá. Não sei, Aliás, ontem eu descobri que esse Maringá não é o Grêmio Maringá, né? É outro Maringá. O Maringá. Apenas Maringá. Mas o que eu quero dizer é só, dentro disso, a Copa do Brasil, Meneghete, essa primeira rodada, essa rodada de abertura, ela colocou pra gente uma série de situações envolvendo grandes clubes. O Atlético Mineiro teve problemas com o Brasil de Pelotas, que é Série D. Não, eu não sei se o Atlético passa pelo Brasil, tá? Não, vai ser aqui não vai sei- ser. eu não sei se o Não, Atlético passa. Os Bento dois Freitas melhores times dessa fase foram Grêmio e Botafogo. que venceram fora de casa. O Botafogo pra mim foi surpreendente, tá? Eu esperava. Mas o Ipiranga não é mais ou menos o time, tá? Claro, eu não, sei, mas eu perdeu esperava muito mais. Aí tu tem um Internacional, que tem problemas, que se perdeu o jogo por 1-0, decide nos pênaltis. O Atlético Paranaense perdeu a primeira da O temporada. Atlético Paranaense perdeu. O Flamengo perdeu bem. O Corinthians perdeu Fortaleza bem. sobrou também, né? Hã? Fortaleza. Mas é que aí o Fortaleza adversário era sobrou. esperado. Né? O Fortaleza é um time que eu tenho curiosidade de saber do Fortaleza. Porque e aí vale o jogo que amanhã nós vamos ver. Sábado, amanhã nós vamos ver o Fortaleza. Amanhã nós vamos ver, porque... Não, vocês vão ver bem visto o Fortaleza. Tu acha isso, Meneghete? Tu acha Vocês isso? Vocês vão se surpreender. Eu acho Se que a desse única- pra fechar, o Lucas agora vai falar em seguida os problemas do Mano Menezes, se desse pra fechar a vitória Fortaleza 1-0... Eu vi tu falar na daria pra rádio assinar ontem isso. aí. Mas Daria pra assinar. tu acha que o Fortaleza hoje está num estágio melhor que o do Inter? Não acho, né? Todo mundo acha, eu acho. Sabe que tá, pelo amor de Deus. Só tem O uma time pessoa... do Fortaleza é um bom time de Tem futebol. uma pessoa no Brasil que acha que o Inter pode vencer o Fortaleza. Uma. Quem é? Ribeiro Neto. É a única pessoa no Brasil que acha que o Inter Quer ver, pode ó? vencer. Lucas Dias, vamos começar antes da gente projetar o time e falar dos problemas, que não são poucos, Lucas Dias. Pois é, Meneghete, são muitos problemas. Vamos pelo departamento médico, tá? O Maurício segue com problema no quadril, no músculo pectíneo, que é o músculo da rotação do quadril, é um problema sério e o Inter prevê que ele ainda vai passar por algumas etapas do seu processo de recuperação física. Luiz Adriano e Gabriel Mercado, por desgaste dos últimos jogos, também ficaram em Porto Alegre. O Mário Fernandes, que já estava trabalhando com bola, é verdade, ainda está em processo de retreinamento e também fica em Porto Alegre com o restante dos atletas. O Charles Arangues não é uma novidade que esteja de fora, mas é que ele teve o seu nome publicado no BID nessa última semana. Algo que não era esperado, mas ainda assim vai seguir no seu processo e na sua mini pré-temporada. E é claro, Fabrício Bustos, que já está de fora há algum tempo. Vamos para a escalação, tá, Meneghete? Que é um certo Frankenstein que tem o Internacional. Sem todos esses jogadores, Kehler no gol, Matheus Dias na lateral direita, Vitão e Moledo a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. No meio de campo, a dupla de volantes com Gabriel Baralhas e Carlos de Pena. Nos lados, Pedro Henrique ainda na vaga de Maurício, Wanderson e Alan Patrick. E na frente, Alemão ou Johnny. Por que Alemão ou Johnny, Meneghete? Porque ainda existe uma possibilidade do Mano colocar Pedro Henrique de volta como centroavante. E não tendo Maurício e nenhum jogador para beirada, voltar com o sistema de 2022, tendo o norte-americano no lado direito. Tá, fica aí o Lucas Dias, eu vou querer conversar contigo, só quero fazer um parênteses aqui, que eu fiquei magoado com a crítica que tu fez à minha maneira de conduzir o programa. Eu entendi a tua indireta, quando o César estava aqui brilhando, mas tudo bem, tá marcado, tá tem aquele risco. Ficou uma cicatriz. Não é verdade. Eu entendi. Não, tá claro sim, tá claro.
Tá? E eu acho que tu vai muito bem aí, inclusive, rivalizando com o Tiger Junk, que, aliás, está no departamento médico, o Tiger, né? Tá dormindo, né, Meneghete? Tá dormindo? É, Tá. isso aí. Então é o seguinte, Lucas, tu fez um meio campo, tu fez um ataque com os dois extremas, Pedro Henrique e Wanderson, e talvez o alemão. E eu tô achando que o alemão pode voltar. Mas eu vou te colocar uma pulga atrás da orelha aí. Será que ele não vai mais fechadinho, andando 2 casinhas para trás, colocando, por exemplo, o meio campo com Baralhas, Depena, e aí ou o Campanharo ou o Johnny, e na frente só um dos extremos, ou o Pedro Henrique e alemão, ou o Wanderson e alemão? Não poderia o Mano ser um pouco mais cauteloso? Pode ser até que o jogador avançado nessa sua ideia aí seja o Depena, né? E não o Johnny, como eu citei. Pode ser que seja Campanharo ou o próprio Baralhas e não o Carlos Depena, e aí outro volante, mas há a possibilidade, quem sabe, dele tirar um dos pontas. Perfeito. Aí ele colocaria o Depena, quem sabe, pelo lado esquerdo, como já atuou, o Wanderson ficaria no banco e o único extremo em campo seria o Pedro Henrique. Eu acho que ele não vai, Ribeiro Neto, com os dois extremos. Ele até pode jogar com o Pedro Henrique e Wanderson se o Pedro Henrique jogar por dentro, como já jogou no Campeonato Gaúcho como centroavante. Mas eu tô achando que ele vai de alemão, tá? E acho que vai bem se for de alemão. Um dos extremos, 3 marcadores do meio campo, que ele pode escolher Baralhas, Depena, Johnny, Campanharo, 3 e o Alan Patrick. Eu posso dar o time pra vocês agora? Tu falou com o Mano hoje? Não falei, mas me parece meio Não, óbvio. me pareceu uma certa soberba, assim, mas Parece tudo bem. óbvio. O Inter tem 1 zilhão de problemas e parece óbvio. A gente não sabe quem é o lateral direito do Inter. Então Parabéns, eu vou dar Guilherme. o time do Internacional pra vocês. Podia ter dado antes, Fred. Daí nós já fazia. Bota o quadrinho no ar aí. Bota o quadrinho no ar. Né? Podia ter dado. Bota o quadrinho, esse aí. Podia ter dado antes, aí nós já fazia o quadrinho certinho. Pode mudar se for possível, não sei, eu não entendo de tecnologia. Não é possível. Kehler, Começamos com o goleiro. Vitão, Acertamos o primeiro. Kehler, Vitão, Moledo, René e Itaolara. Baralhas, Depena, Johnny. Faltou. Esquecemos. Os Alan dois, Patrick, dois é laterais isso. O esquerdos. time óbvio de Ribeiro Baralhas- Neto ele esqueceu no meio. Não me atrapalha, CCD. Baralhas, Depena, Johnny, Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão. Esse é o time do Internacional. E vou explicar por quê. Eu não entendi. Primeiro, ele gostou muito Botou da 14. forma como ele desenvolveu, tá, o seu sistema defensivo com o Itaolara, né, e o René fechando por dentro. Segundo lugar, o alemão é uma obviedade jogar, porque ele quer resgatar a saída de bola, a dificuldade da saída de bola do adversário. E o Pedro Henrique faz melhor isso que o Wanderson. Tá? Então, com o alemão e o Pedro Henrique, ele não vai dar sossego para a saída de bola, que é muito importante, porque o Fortaleza joga com a saída de bola qualificada e ele vai incomodar. Então, eu estou dando de presente o time do Inter, aproveita. Sabe que tu me lembrou um ex-técnico do Internacional, já falecido, dos anos 90, em que ele foi dar uma palestra, né, num jogo. Não sei se você sabe dessa história. E ele botou lá no quadro, naquele tempo tinha um quadro, hoje não deve ter mais, né? O quadro do nome lá. E ele botou 10 no time do Inter. Ele não jogou mas eu com 11. botei Aí um 11. dos jogadores, que era o titular incontestável, ficou de fora. Professor, nosso time aí tá com 10, nós vamos ter algum expulso? O que o senhor tá sabendo? Olhou. Esqueci justamente o teu nome então. Então, tu lembrou. É porque tu só esqueceu do Alan Patrick. Mas foi Do o Alan Patrick contrário. nem é um jogador tão importante. Mas, Meneghete, assim. foi o contrário também, uma história maravilhosa nessa linha de um grande treinador, amigo nosso, que certa vez escalou o time com 12. Foi o que ele fez agora, escalou com 12. E aí o cara perguntou, professor, tem 12 aí, quem é que sai? Sai tu. Já que tu Sai apareceu, tu, então. Diogo Rossi, quero te ouvir sobre o time do Inter. O Inter tem vários problemas, o Fortaleza é um bom time. Acho que o Mano acerta se escalar o alemão entre os titulares, até porque, né, entre o Luiz Adriano e o alemão, eu já tinha dito aqui no programa, quando o Inter contratou o Luiz Adriano, que o alemão daria mais resposta, infelizmente jogou bem menos, né, por várias situações. O Luiz Adriano não sei se de fato é um desfalque, né, para o Internacional, mas vamos ver, eu tenho muita curiosidade, o Campanharo foi contratado, tem que jogar, né, eu acho que se ele puder jogar, que jogue, o Lucas Dias não escalou ele ali, nem o Ribeiro também, mas foi contratado para isso, né, eu quero ver o Campanharo jogar, acho que o Baralhas já mostrou que se der para dar uma esperada, vamos dar uma esperada com ele, não sei o quanto o Johnny está mostrando de futebol para ser titular do Internacional, e se fosse para sacar de fato alguém desse meio campo, talvez não seja o momento, mas tem que sacar, é o Depena, né? Não vejo que o Depena tenha mostrado Concordo absolutamente contigo. nada nesse momento ele para vai jogar. ser mantido, né? Ele vai jogar. Não, ele vai jogar, mas eu concordo contigo. Eu tenho uma ideia. Primeiro, teremos a consagração de um comentarista se o alemão jogar e o Inter for bem. Teremos a consagração de um comentarista. Chamado Cé da Cidade Dias. Vou sentar numa bergère aqui
aqui, não nessa bola. Vou trazer uma poltrona. É verdade, viu? E vou numa bergère, uma cadeira de papai, tá? No programa pelo seguinte. Bergère. O Inter... Bergère. Espetáculo. Não é bergère? Berger? Uma marcação na frente talvez melhore todo mundo. Talvez melhore todo mundo. Tenho dúvida com relação a qual o jogador humano vai usar na lateral direita, mas acho que o René vai jogar na lateral esquerda. E ele vai botar o Moledo e vai, não sei se o Mercado vai jogar do lado ou se Não, vai o jogar o Mercado tá Vitão. fora. O mercado tá Ah, fora. o Mercado tá não é. fora. É que alguém falou do Mercado aqui. Ele nem viajou. Do Moledo, desculpa. E aí a gente tem um meio-campo que para mim é óbvio, tá? Para mim é óbvio. E eu não vou falar em nomes, porque eu concordo com vocês, tem nomes estreando, eu não vou falar. Mas ele vai jogar com 2 volantes e o Depena. 2 volantes, que pode ser. Em resumo, vai ser o meu time. Por que não diz isso aí? Não, Não, o teu time foi tem o esse. Tauolar, ele falou que o René joga nessa jogar o Tauolar. Tá? Então não é o teu time. E aí, para mim, joga o Alemão e para mim joga o Pedro Henrique. Que em razão do lateral disse. está um pouco fechado. Mas no segundo tempo, ele tira o Pedro Henrique, que não vai conseguir nunca jogar 90. Ele bota o Wanderson. Se ele conseguir segurar o time e o Alemão dar uma cansada no time, ele tem chance de ganhar o jogo sim. Sabe que eu acho que tem mais chances para jogar o Pedro Henrique do que o Wanderson. Mas eu não me surpreenderia se ele mantiver o Wanderson como titular e jogar com o Alemão. Mas o Alemão eu tô fechado contigo. Acho que o Alemão é titularíssimo nesse jogo. Mas eu gosto dessa ideia do César, tá? 2 volantes, por exemplo, Baralhas e o Johnny, ou Campanharo e Johnny, Pedro Henrique, Depena, Alan Patrick e o Alemão. Eu Gosto. acho que não é isso, jogo- tá? Eu acho que não é isso. Eu jogo- acho que o Depena vai jogar na posição que ele tá jogando. De volante, ele vai colocar mais, são 3 volantes. Mas um tripé? Vai fazer tu um tá tripé. avançando o Depena, né? É, que, avançaria um no último pouquinho jogo pra contra o esquerda. CSA aqui já jogou mais liberado. Acho que o Avançaria Depena- ele pra esquerda, porque não vai ter o Wanderson. Não, é um tripé. O que o Mano vai fazer se ele fizer isso? O correto, o Inter não está com uma crisezinha de identidade? Não está tentando entender por que não está jogando bem? 2 passos para trás. O que tu faz? Vamos recuperar. O que tinha? Pô, tinha um cara marcando lá na frente que era o Alemão. Beleza. O que a gente tinha? A gente tinha mais um volante aqui do lado que chegava e marcava junto. Então vamos ver se vai dar certo. Cara, e posso te dizer, tá certo, mano. É que o Inter do ano passado, com o Johnny aberto na direita, funcionava melhor, né? Tinha 2 volantes, poderia Mas ser pode o Baralhas, o Campanharo, pode ser Depeno. Campanharo, Johnny, Depena, Alan Patrick solto, o Pedro Henrique e o Eu Alemão. acho que o pode Baralhas ser. não sai do time, tá? Pode ser? Pode Baralhas ser, eu não. gosto. Eu não tô defendendo a titularidade Entendi. dele, que aliás não me provou nada ainda que justifica até agora, pelo menos. Mas aí por vamos uma dar gestão tempo. de grupo. Não, por eu uma acho que o gestão Mano de grupo. gosta do jogador. Ele chegou a falar na coletiva assim, o Baralhas, que saiu porque tinha cartão amarelo, porque eu não tiraria Eu vi, ele. ele falou. Então, eu tô pensando nessa frase que eu acho que ele vai manter o Baralhas. Tá, Igor, mais uma do Renato. Lucas. Acontece, Meneghetti. Mas o técnico Renato Portaluppi falou e ficou na bronca com a CBF, viu, Meneghetti? Por conta do jogo contra o Santos. Parece que o time paulista tem uma vantagenzinha em relação ao Grêmio e o Renato fala disso agora. Nós jogamos uma decisão no último sábado. Esse jogo nós poderíamos ter jogado ontem aqui, daria tempo. Nós jogamos quinta, o Santos jogou na terça. E domingo a gente enfrenta o Santos. Nós atravessamos o Brasil todo. Na próxima semana, de novo, a gente joga domingo, depois a gente joga no outro sábado contra o Cruzeiro, e depois quinta, o outro jogo da Copa do Brasil, e depois a gente vem enfrentar o Cuiabá aqui. Não estou entendendo direito esse calendário. Aí daqui a pouco eu começo a botar time em reserva para jogar brasileiros, vão dizer que o Grêmio está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. É a tabela que está nos atrapalhando. É a tabela. Tempo a gente está tendo para jogar um dia antes, para poder recuperar o grupo, para não prejudicar na sequência dos jogos. Então tem que ficar atento a isso. A gente tem conversado, tem trocado ideias. O clube tem feito um esforço muito grande para dar voo fretado para a gente. Mas todo mundo sabe do problema financeiro que o clube passa, né? Nem todos os jogos a gente vai poder viajar de voo fretado. Mas se continuar assim na tabela, jogando, a gente descansando 4 dias, e em 4 dias tendo 2 decisões sempre e atravessar o Brasil o tempo todo, não tem como você colocar a mesma equipe em campo. Bom, Ribeiro, tá aí a bronca do Renato, descontente com a CBF, com as tabelas que exigem longas viagens do Grêmio. Tá, eu até acho que ele podia estar certo, mas aí não é o Grêmio, nem a CBF, é a TV que decide isso. Na verdade, eu acho que Não. Semana que vem, Grêmio e Inter. Semana que vem não, daqui 2 semanas, Grêmio e Inter vão jogar no mesmo dia. O Copa Inter do Brasil. joga. E vão jogar no mesmo dia. Então o que tem? Então assim, quem Mas a bronca decide. do Renato é jogar no mesmo dia É a cara com- da TV. com o Inter, não é essa a bronca dele. Gente, quando tu assina o contrato, é isso que eu quero que as pessoas tenham uma noção. Quando tu assina o contrato lá, com os distribuidores, com a televisão, tu tá lá, tu não tem uma cláusula assim, ó,
Mas eu só jogo com 3 dias, eu só jogo... Mas aí Não tá existe errado, isso Ribeiro. aí. Mas ninguém tá exigindo essa Acabou. cláusula. Mas ninguém tá exigindo essa cláusula. O Ele não Grêmio- tá falando disso, ele tá falando... Ribeiro, nós temos que entender o que o Renato disse. Eu Ribeiro. disse, eu entendi. Eu acho Só que desta vez o Grêmio pode ter sido prejudicado. Semana que vem ele vai ser favorecido. Não, aqui tem uma coisa assim, ó. É isso. Eu já acho que já ficou claro aqui no programa algumas vezes que sempre que der eu vou defender o Renato, mas desta vez não vai dar. Porque assim, ó, o que acontece? O Grêmio jogou sábado a final do Campeonato Gaúcho, aí depois jogou lá em Natal contra o ABC, foi um sorteio, né? Eu acho que até ficou bom para o Grêmio definir em casa. Só que é o seguinte, o Grêmio poderia jogar em casa, não joga por culpa de uma briga que aconteceu com a sua torcida contra o Cruzeiro. Só que ele tem uma semana livre. O Grêmio tem uma semana livre depois do jogo contra o Santos, tem uma semana livre até o jogo contra o Cruzeiro. O Grêmio não vai jogar contra ninguém nesta semana até enfrentar o Cruzeiro. É livre. E isso o Grêmio, o Grêmio uma só vai vantagem treinar em relação aos outros. E aí depois o Grêmio joga um amistoso contra o ABC em casa, na quinta-feira, e joga contra o Cuiabá fora. Faz parte, acontece. O Renato reclama, neste caso, para mim, sem razão. Eu acho que o sem razão é uma coisa muito relativa, mas a gente pode imaginar que acontece com todos os clubes e eu acho que tu tem toda a razão nessa avaliação. Só tem um negócio que às vezes é preciso ter um pouco de sensibilidade. É ter um pouco de sensibilidade. Mas é que a reclamação, qual é a reclamação que eu precisaria ter sensibilidade? Eu quero concordar contigo. Não, a sensibilidade da CBF, por exemplo, cara, bota o jogo do Grêmio quarta. Não foi a CBF, cara. Eu sei que não, mas Ribeiro, O jogo contra o ABC? É a Ribeiro, televisão que isso eu resolve concordaria isso. contigo. Não, mas Ribeiro, eu sei que é a TV. Então é isso aí. Só que não, por ser a TV que resolve, isso não me impede de dizer que a TV poderia ter sensibilidade. Tá, mas a TV... Então eu poderia botar o jogo do Grêmio e Santos segunda-feira de noite. Poderia. Poderia botar. Poderia Mas botar. não botou. Segunda-feira, 8 da noite. Bom, Pronto. interesse Mas aí. é isso que o Renato tá reclamando. Mas é só É uma isso. questão de Mas inteligência. acontece que a TV não atende o interesse do Grêmio, nem do mas Inter, é que nem do assim, ó, Flamengo. Tá, ela, mas, se- desculpa, ela, Ribeiro. ela defende o interesse dela mesma. Ribeiro, me a desculpe, TV tá? vai pelo que ela acha melhor. Isso não impede que a gente diga que faltou bom Mas o que eu senso. estou dizendo é que bom senso, eu concordo, só que não é contra o Grêmio. Porque parece que a contra TV todos. não é que tu fala de uma maneira que a TV seja um computador. Eu entendi assim, o que o Renato está cobrando é que tenhamos uma coisa mais equilibrada, melhor pensada, mais inteligente, resumindo. E que se pense nisso. Então, o Grêmio vai ter que jogar em Caxias domingo, por uma circunstância que a gente sabe qual é, da punição Arena. Por que não se colocou o jogo do Grêmio com o Santos na segunda-feira? Mas eu tenho Por dúvida. exemplo, Eu tenho quantas dúvida se ele vezes o Grêmio vai reclamaria. descansar toda semana e os clubes vão estar disputando mas Libertadores todo mundo ou sabe Sul-Americano? disso. Tá, mas a Ele minha- reclama quando ele vai descansar, ele vai reclamar quando ele sentir A minha descansado. dúvida- Aí é fácil, Ele tá né? É uma certo. barbada, Mas a né? minha dúvida, Aí é uma Meneghete, barbada. a minha dúvida é se ele reclamaria caso o Grêmio jogasse neste domingo na Arena. Essa é a minha dúvida. Porque assim, ó, ele talvez reclama... Pois é, só que aí a culpa é do Grêmio, entre Não, aspas. isso- Porque isso- foi a isso- torcida que brigou e o Grêmio foi Eu punido. entendo, mas é tudo parte de uma premissa. Mas qual? A premissa é exatamente, nós jogamos quinta-feira em Natal. Perfeito. Só que Tá? aí Nós se jogamos jogasse quinta em em casa... Natal. O Grêmio hoje, Meneghete, olha a logística. E eu tenho certeza que vai comprometer o jogo do Grêmio domingo, tá? Tenho certeza. O Grêmio dormiu lá, o Grêmio pega um avião, um voo fretado, o Grêmio chega no finalzinho da tarde aqui em Porto Alegre. Não treina. Final da tarde. O Grêmio hoje não treina. O time que vai jogar não treina. Aí tu tem amanhã, às 9 da manhã, o Grêmio faz um joguinho, um bate-bola ali para tirar o avião do corpo, para tirar a viagem do corpo e viaja para Caxias. É apertado, é apertado. Lucas, tem essa suspeita aí de lesão no Soares, nos conta. Pois é, Meneghete, uma situação que foi trazida pelo nosso repórter Matheus Dávila, que estava lá em Natal ontem à noite, de que o Luizito Soares, centroavante uruguaio do Grêmio, poderia ter uma tendinite no joelho. É uma situação que não é nova para o Luizito Soares, tá, Meneghete? Ele teve isso no Nacional em 2022. A questão é que ele treinou ontem normalmente no CT Presidente Luiz Carvalho com os demais atletas que não foram relacionados. Então, ainda não é uma preocupação para o Renato para o jogo do domingo. A tendência é que ele esteja à disposição, mas o Grêmio fica atento e principalmente seu departamento médico. Vamos ao intervalo. O Lucas Dias, que também quer me derrubar aqui da ancoragem do programa, comanda na live do YouTube. Não procede, mas já diria o filósofo, como eu disse anteriormente aqui, Francisco, Chico, Ribeiro, Neto, enfim,
o momento é de ocupação de espaço, já diria Ribeiro Neto. 20 mil pessoas, viu? 20 mil pessoas aqui na live do Donos da Bola, os Donos da Bola RS. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, porque tem 20 mil pessoas assistindo, mas só 2.300, e manda a tua mensagem aqui no chat, tá certo? Os Donos da Fumaça, Bitucas da Bola. Pô, tô gostando, tá? Tô gostando dos apelidos que vocês estão mandando. Charutos da Bola, gostei. Drauzios da Bola, gostei. Os Donos do Fumo... Pô, vocês estão demais, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Pedro Ângelo, um abraço, cara. Fica na audiência. Um abraço, um abraço. Fernando Neves, vamos trabalhar, Lucas. Vamos trabalhar, porque a gente vai ter um final de semana extenso de descanso já. Então vamos trabalhar hoje, sexta-feira. Taigor Dias ou Lucas Jank? Não sei, cara. Não sei. O Taigor é porque o Guerreirinha tá cansado, né? Cara, inclusive sobre isso, mandar um abraço. Eu não lembro, não vou achar. Então, se tu estiver me assistindo, ouvinte da Rádio Bandeirantes, telespectador aqui do Donos da Bola e da TV Bandeirantes, que me mandou no Instagram o vídeo de Taigor Jank tomando um negocinho dentro do Beira-Rio, no gramado, em trabalho. Por favor, a gente precisa desse vídeo, tá? Que a gente vai fazer um esquema aí com esse vídeo. Então, se tu estiver nos assistindo, manda lá, @LucasDias, no meu Instagram pessoal. Me manda lá esse vídeo, que eu preciso desse vídeo pra uma situação, tá? Que é o vídeo que tu já me mandou outra vez, eu preciso desse vídeo de novo, tá? Rodrigo Gonçalves, Lucas Dias, foi pênalti ontem do Kahneman, né? Não achei pênalti, eu achei pênalti de concurso. Mas ainda assim, o Grêmio venceu e foi merecida a vitória, tá? O ABC inexistente. Vamos lá. Gabriel Nicolini deu nós, Lucas, sempre dá, cara. Os caras têm que entender. A gente vai ganhar sábado e vai ganhar domingo. Sempre dá nós, não tem erro. Lucas Almeida, um abraço. Vinícius Rodrigues de Barros, Júnior Canário tá sempre na audiência também. Flávio Five, Lucas, estava bom o forró, teve forró e não me convidaram? Que isso, cara? Mas vai ter hoje, tá? Vai ter hoje. Quem mandou? Marcelo Rinkel, forte abraço, mandou um alô pro Diogo também. Gilberto Soares, não é assim. Inclusive mandar um abraço pro Juliano Stradolini, né? Eu preciso sim cortar o cabelo e vou lá depois daqui dar um jeito, né? Não tá legal, não tá legal. Um abraço, tá ruim, eu sei, Maria Fernanda, obrigado. Tava bom o forró, não sei, cara. Grêmio maior do Sul e ponto final, Everaldo Wolff. Everaldo Wolff. Lucas, é Grêmio, Pedro Ângelo, será? Não sei, cara. Fechou? Um abraço. Pra quem não viu na live do YouTube, o Lucas Dias imitando um lobo, vale a pena, vai no YouTube. Final, vê bem o intervalo comercial da TV, ele tá imitando. Imita o lobo aí, ô Lucas Dias. Imita o lobo aí. TV aberta. Os lobos da bola. Não, aquilo não é. Desculpa, tá? Como é que é o lobo? Não sei. Cara, sério, cara, nós vamos ser internados, cara. Tu disse que o Hoje programa não é tava bom. vamos ser sexta-feira, internados, hoje é cara. sexta-feira 14. Não, disse nós que o vamos programa ser tava bom. internados, cara. É um Nós vamos ser lobo internados, Covid, sério. né? Tu olhou uma hora São pra os mim e debilóides disse assim, da o programa bola. tá bom hoje. Não, mas o programa foi sensacional hoje. Só que, cara, todo... Especialmente naquela primeira parte, Sim, que procurou, né? não, é que todo mundo se deu conta neste programa e nós somos malucos, Cara, isso foi completamente bizarro. Vamos lá, resultado da enquete interativa, Paulinho. Vamos tentar desenvolver minimamente seriedade nesse final de programa, antes de passar para um programa sério e com credibilidade, muito bem apresentado pelo Motinha. Quem vai fazer a melhor campanha no Campeonato Brasileiro? O Grêmio, brigando pelo título, 1/3, 31%. O Grêmio, por vaga na Libertadores, 45%. O Inter, brigando pelo título, 12%. O Inter, por vaga na Libertadores, 12%. Hoje, 7 da noite, 19 horas, o famoso Donos da Bola, versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9 ou IE, canal do YouTube, Esporte Band RS. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Na verdade, o Lucas imitou o lobo raivoso, né? O lobo, digamos assim, o território é meu. E o nosso querido Ribeiro imitou o lobo chamando a loba. Entendeu, né? Também entendi. Né? Aquele... É o lobo chamando a loba pra namorar. Eu queria que tu trouxesse seriedade, respeito, credibilidade. E aí tu vem imitando o lobo, chamando a loba. Mota, tudo contigo, meu velho. Bom final de semana pra ti e pra todo mundo.